Deixa ele sinalizar aqui. Começa. Então, boa tarde a todos. Vamos começar nosso Cine Diálogos, né? É um evento anual do curso de arquitetura da Unijorge. E nessa edição nós temos nosso convidado, Wesley Pontes, e vamos conversar sobre o documentário de Aldo Van Eyck sobre Lina, né? Aqui na Bahia, a atuação de Lina aqui na Bahia, né? O Wesley é bacharel em Direito e é mestrando em Arquitetura e Urbanismo, e é estudante de arquitetura também, né? Então, é um apaixonado por arquitetura e que desenvolve uma página no Instagram e contribui com vários pesquisadores sobre a produção de Lina no Brasil, né? Ele tem um acervo enorme de fotografias, dados, né? É um pesquisador mesmo nato sobre a produção de Lina, né? Wesley, seja bem-vindo, né, ao nosso Cine Diálogos de hoje. Obrigado, Mabel. Quero agradecer ao convite para estar aqui hoje para falar desse documentário, que é quase um elo perdido, né? É um documentário da década de 90, que ficou em ostracismo durante muito tempo, mas que graças à constante projeção que Lina vem ganhando e à boa vontade também de dois outros pesquisadores, ele está hoje disponível na internet e legendado, isso é importante dizer, porque o documentário original é em holandês, para quem quiser assistir. E é realmente um tesouro, porque mostra uma Salvador e lugares que a gente não imaginava em estado de deterioração, como o Centro Histórico, como a Ladeira da Misericórdia, que inclusive muitas poucas pessoas conhecem, né? E é, na verdade, uma celebração da obra de Lina, que hoje é considerada uma das mais importantes arquitetas do mundo. E nós, soteropolitanos, temos esse orgulho, né, de não precisar viajar para outros lugares para ver as obras de uma grande arquiteta aqui na nossa cidade. Então, o documentário se chama Vá para a Bahia, Lina disse. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora para a gente dar andamento a esse bate-papo que vai versar sobre diversas partes do documentário, desde a introdução do Aldo Van Eyck, a frases e depoimentos tanto da Lina quanto de seus colaboradores. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Já apareceu aí, Mabel? Já sim. Pronto. Então a gente começa com essa foto icônica de Lina, talvez uma das fotos mais famosas dela, fotografada pelo fotógrafo Bob Wolfenson, paulistano, segurando um item do Nordeste, é um fifó, que é uma pequena lamparina. O título do documentário é Vá para a Bahia, Lina disse, em holandês, né? Como parte desses diálogos de arquitetura e urbanismo promovidos pela Unijorge. Então aqui, primeiramente, agradecer a Alice Paias e o Arthur Schoenberg, né, por disponibilizar esse documentário que foi produzido na década de 90, mais precisamente em 1996, pela VPRO, que é uma TV holandesa, a companhia pública de televisão holandesa, que tem como apresentador o Aldo Van Eyck e a visita dele ao Brasil, cumprindo essa promessa aí que ele fez à Lina há 27 anos atrás, quando ele visita a Casa de Vidro na década de 70, no finalzinho da década de 70. Esse documentário eu conheci graças a Mabel, porque ela promoveu uma palestra com o professor Maurício Chagas, e ele contou da existência desse documentário, e que me aguçou a curiosidade. Eu fiquei muito interessado em assistir. Mas como localizar um documentário da década de 90, que passou, na verdade, na TV brasileira, na TVE, mas que ninguém mais tinha fita VHS, inclusive a TVE, porque eu tentei entrar em contato com eles. Felizmente, dei um tiro no escuro e escrevi para a própria VPRO na Holanda. Eles não responderam prontamente. Depois de um mês, eu recebi um e-mail deles, pedindo desculpa pela demora e me oferecendo enviar o documentário de graça e sem nenhum ônus. Fiquei muito feliz, né? Mas ao baixar o documentário, o grande obstáculo, grande parte do documentário em holandês. Então eu só consegui entender somente as falas do Marcelo Ferraz, da Lina e dos colaboradores aqui em Salvador. Felizmente, por coincidência ou não, logo em seguida o documentário foi traduzido e disponibilizado pelos dois pesquisadores no YouTube.
e hoje já conta com mais de 10 mil visualizações, e é uma joia, assim, um atestado dessa temporalidade que a cidade passa, que é muito importante para o centro da cidade, né? Chamado Lá para a Bahia, Lina disse, conforme a gente está vendo aqui, apesar da foto atrás ser São Paulo, mas é um recorte do documentário. Então esse aqui é o Aldo Van Eyck. O Aldo Van Eyck não é uma figura muito difundida aqui no Brasil. Eu não ouvi falar do Aldo Van Eyck na graduação, mas ele é uma figura muito importante na Europa. Ele é um arquiteto holandês e um teórico, que vai nascer em 1918 e vai morrer lá pelos seus 80 anos em 1999. Ele veio ao Brasil na década de 70 conhecer Lina, e ele é uma figura muito combativa, ele era um teórico com posições muito acaloradas, muito apaixonadas, e eu acho que, de certa forma, isso aproximou ele de Lina, porque ela era essa pessoa apaixonada, né, convicta de seus ideais, e eles formaram essa amizade, e dias antes de ele voltar para a Holanda, a Lina sugere que ele vá à Bahia. O que é curioso, porque quando a Lina sai de São Paulo em 1964, o próprio Marcelo Farrais diz que ela considerava a Bahia uma página virada na história dela. Então, mesmo assim, mesmo com essa rusga, com esse ressentimento da experiência dela desenvolvida em Salvador, ela pede, né, que o Aldo Van Eyck visite a Bahia, porque ela acreditava que existia algo lá que interessaria a ele, e algo precioso, que é a cultura e o povo baiano. O Aldo Van Eyck, como eu falei, é uma figura famosa na Europa, sobretudo na Holanda, e na Inglaterra, onde ele ganhou na década de 90 um prêmio importante da Associação Real de Arquitetos Britânicos. Passa aqui o slide. O documentário começa situando as obras de Lina, quase que um reencontro do Aldo Van Eyck com o Brasil, né? Ele volta à Casa de Vidro, que ele havia visitado em 77, o documentário de 96, o lançamento dele, né? E nisso está tendo essa grande festa, esse grande encontro, e ele começa a analisar a Casa de Vidro em sua arquitetura. E aqui é uma frase que eu pensei no documentário, uma combinação de beleza, força, intensidade e presença. São essas palavras que marcam a arquitetura da Casa de Lina, nesse projeto que é a Casa de Vidro, que é um projeto datado de 1951. Aqui é uma Casa de Vidro, onde hoje funciona o Instituto Bardi, em São Paulo, aberto a visitas, um programa inclusive imperdível para quem é amante de arquitetura ou estuda arquitetura, e um projeto vanguarda, né, da carreira de Lina Bobardi, talvez um dos seus projetos mais importantes, assim como o Solar do União, localizado aqui em Salvador, que hoje cedia o Museu de Arte Moderna da Bahia. Então a gente vê nessa foto essa questão da fachada, do uso do vidro, dos pilotis, né, dessa mata densa que toma conta da casa, que parece quase que adentrar os espaços sociais dela. E aqui eu posicionei essa foto do interior e do exterior, né, justamente para a gente fazer essa análise da permeabilidade da casa. Você quer falar alguma coisa, Mabel, sobre a casa? Inclusive, o projeto se destaca muito por conta do como ele respeita o espaço, né, o espaço preexistente. Originalmente, né, no ato da construção, essa vegetação não era de tão grande porte quanto na foto, né? Mas a ideia da Lina era que houvesse essa integração da casa com as copas das árvores, né? Então, a transparência da casa permite essa relação do dentro e fora, né? Na visualização. E a casa ela é muito particular no momento que você visita com os itens, né? Que faziam parte da casa, os itens pessoais da Lina, né? Mobiliário, decoração, né? Isso dava um charme a mais, mas que atualmente a Fundação vem trazendo eventos para esse espaço, e a casa foi um pouco modificada por dentro, né? Não diminui a importância do objeto arquitetônico, né? A relevância dessa casa de vidro. Existem outros arquitetos que têm casas de vidro também na sua produção, né? Na sua biografia, mas a Lina certamente traz, né, esse projeto como um projeto de destaque, e era a sua morada. Então, ele traz muito da personalidade dela na forma da casa, né?
Foto aqui da direita, a gente está vendo esse pavilhão de madeira, que foi um projeto do Instituto Bard para arrecadar fundos para o Instituto. Foi criado esse pavilhão temporário, ele não faz parte da arquitetura da casa, para não confundir quem está assistindo e quem não conhece o projeto, onde foram desenvolvidas atividades como a apresentação de Maria Bethânia, recitando textos de Lina, né, balé, atividades artísticas, tudo isso para alavancar fundos para a casa, porque é uma instituição privada, né, que não conta com ajuda governamental, e que precisa se manter, que tem se mantido, né, com a venda de ingressos, com a disponibilização do acervo para exposições, com a reedição do mobiliário desenhado por Lina, etc. e tal. Vou passar aqui os slides. E aí o Aldo Van Eyck, ele já pula para essa cena, que é uma cena icônica, porque ele já é um senhor de idade, ele tem quase um orgasmo quando ele vivencia a questão da escada. E ele proclama, é uma das escadas mais bonitas que existem. E, de fato, a escada é quase que um monumento. Ela muda a centralidade do casarão. E ela é quase que uma atração à parte do Museu de Arte Moderna da Bahia. Hoje em dia, as pessoas, às vezes, pedem para ver a escada, mesmo as exposições estando desarmadas, não tendo nada lá dentro. Mas a escada, ela é importante porque ela eleva e ela celebra a cultura nordestina. E é por isso que ela está tão bem inserida nesse conjunto e é tão celebrada por tantos arquitetos, né? Aqui a gente pode ver um pouquinho da construção da escada, e aí eu trouxe, por curiosidade, algumas fotos do passado, né? E do que Lina pensou para a escada, para a gente poder entendê-la melhor dentro do seu contexto. A primeira é essa foto aqui, que foi tirada antes do Museu de Arte Moderna da Bahia ir para o Solar do Unhão, do conjunto Solar do Unhão, antes da reforma. Importante pontuar que o Solar do Unhão já era um imóvel tombado em 1943, mas ele só vai ser desapropriado para a instalação do Museu de Arte Popular e posteriormente se tornar o Museu de Arte da Bahia, né, na década de 60. Então aqui a gente tem a antiga escada do casarão. Nada se assemelha à escada que Lina vai propor para ele, né? O que ela vai fazer? Ela vai reposicionar esses pilares para uma das centralidades do casarão e vai construir essa grande escada monumento helicoidal com madeira de lei, imitando, usando a lógica de encaixe dos carros de boi, que é uma referência fantástica, uma homenagem fantástica. Por quê? Aqui é uma foto do croquis da escada, como ela pensou, né? Hoje integra o acervo do Instituto Bard, que está aberto à visitação e a pesquisadores que podem conferir esse material lá, mas a gente já vê a monumentalidade da escada e a relação dela com outra coisa que é importantíssima, que a gente não percebe hoje. A escada era banhada, né, pela luz proveniente das janelas do solar, que hoje estão todas tapadas. A escada vive nesse escuro, nesse breu, mas nem sempre foi assim, né? Aqui atrás tem a foto dela E, no ato de uma exatamente, exposição, né? Ela não tem mais exatamente. Não iluminação. tem Os mais. painéis expositivos vedaram Pois é. completamente a iluminação natural. Engraçado que com a justificativa para se criar mais paredes expositivas. Mas Lina é uma arquiteta que desde a década de 50 ela demonstrou que você não precisa de paredes para expor, para Exatamente. se ter um museu, né? Infelizmente, essa tônica de Lina, esse modo de pensar o museu, ele não foi seguido, né? E o museu hoje tem todas as suas janelas tapadas. Aqui eu mostro um pouco da lógica do carro de boi e dos encaixes utilizados na escada. O carro de boi é um dos transportes mais arcaicos que se tem na humanidade. E ele desempenha um papel importantíssimo nos complexos agroindustriais pela Bahia. Então, a referência ao carro de boi ela é importantíssima. Inclusive, quando o Solar do Unhão abre, né, enquanto Museu de Arte Popular, na sua primeira e única exposição que Lina conseguiu realizar, a exposição se chamava Nordeste, ou Civilização do Nordeste, e fazia essa referência à mão do povo nordestino, ao que ele era capaz de criar, de transformar. E a escada nada mais é do que isso. Aqui a gente tem duas fotos de um carro de Vale. boi, e aqui, novamente, acho que é a escada que a gente pode ver aqui, esses encaixezinhos Exato. que elevam a pessoa.
até o Vale corpo. dizer também que ela respeitava muito a mão de obra local. Ela ouvia os operários, né? Tem relatos e mais relatos dela respeitar a forma de pensar dos operários como contribuição para suas obras, né? E a ocorrência da escada também traz uma outra coisa interessante do ponto de vista construtivo. Ela é toda trabalhada na base dos encaixes, né? A gente não tem parafusamento das peças, né? Ela usa o partido do encaixe da roda do carro de boi para o apoio dos degraus da escada, né? Nessas peças, né? Nessas vigas de madeira, onde você tem gastado, né? Essas peças transpassando e fazendo o apoio. Uma outra coisa interessante no vídeo, né? O Aldo, que já está íntimo, né? Já chamo de Aldo. O Aldo, ele parece uma criança nessa escada. E é a percepção que eu tenho das várias vezes que eu tive acesso a essa escada, a gente vira criança. E as pessoas que vão visitar também têm essa mesma sensação. A última vez que eu tive contato foi em agosto de 2019. A escada estava fechada com aquela fita preta e amarela para poder dar destaque à exposição, porque senão o pessoal ia ficar concentrado na escada. É interessante, porque ela tem ritmos diferentes, o desenho dela traz ritmos diferentes, e isso é a genialidade dessa escada da Lina, né? Essa escada icônica, internacionalmente conhecida. Se você anda mais perto do apoio central, você tem um ritmo similar a qualquer escada banal. À medida que você se afasta desse pilar central, você passa a ter uma outra percepção do espaço e do caminhar na escada, né? É quase que como você estivesse desfilando. Os passos são mais lentos, às vezes você tem que dar 2 passos para vencer o lance, né? Então, tem essa particularidade, que ela também é um elemento que ajuda na contemplação do espaço. No momento que você anda num ritmo mais lento, quando você está mais afastado do pilar central. E se você precisa, na rotina, descer rápido, é só se aproximar do eixo central, que você consegue sem grandes problemas, né? E os degraus internamente, o apoio de pé, ele não falha, né? Você não tem aquele vazio que possa provocar acidente. Então, é uma escada muito eficiente e com um desenho espetacular. Né? Eu acho que é importante pontuar também, Mabel, que essa escada nem sempre foi unanimidade, né? No momento que ela é projetada na década de 60, Lina vai enfrentar uma grande Reação, né? uma grande reação do IFAM, né, local, sobre as diretrizes que ela adota para o restauro, né, o restauro moderno que ela vai empregar no Solar do União. Mas hoje a escada é considerada uma das escadas modernas mais bonitas do mundo. E tem pessoas que vêm de diversas partes do mundo para ver a escada e para ver o conjunto do União. Aqui passando para a Sesc Pompeia, que é uma obra de 1986 em São Paulo, o Aldo Van Eyck, o documentário ele é mais ou menos assim, né? Ele visita projetos na Bahia, depois ele vai para São Paulo, sempre procurando contextualizar a obra de Lina, antes de ele adentrar as intervenções realizadas no final da década de 80 para o Centro Histórico de Salvador. Ele vai mostrar aqui a fábrica do Sesc Pompeia, que é um trabalho de uma pré-existência que Lina vai incorporar, né, ao projeto, que era uma antiga fábrica em São Paulo, para criar esse grande centro de Uma sociabilidade. fábrica de tambores, né, eu acho. Uma fábrica de Exatamente. tambores. Criando esse grande centro de sociabilidade, ocupado por idosos, jovens, com atividades de lazer, cultura e arte. Então é um grande triunfo esse projeto, porque todas as vezes que eu fui lá, pelo menos, ele estava sempre cheio de vida, de pessoas. É um lugar assim que você olha e você vê, poxa, esse é um lugar apropriável à vida, que é uma das frases que Lina usava, né? Ela queria criar espaços apropriáveis à vida, e eu acho que
esse espaço que é, inclusive, um dos projetos mais importantes da carreira dela, traduz muito essa linha de pensamento e de atuação dela, né? O respeito à pré-existência e a criação de projetos apropriáveis à vida, com algumas assinaturas que vão pautar, né, o estilo arquitetônico dela, que é o uso da cor do vermelho, né? A questão das janelas ameboides, a questão desse concreto aparente, do brutalismo, que ela já trouxe para a Bahia no restauro do União com um chapisco que ela vai empregar, que foi um escândalo, porque não se pensava em usar brutalismo, técnicas brutalistas em móveis coloniais, né? Então, a cor do vermelho que ela trouxe para o Solar do União também, essas assinaturas vão pautar a atuação de Lina, assim como a criação desses grandes espaços, que felizmente continuam funcionando hoje a todo vapor. Eu tive a possibilidade de visitar o Sesc Pompeia antes da pandemia, na exposição de um dos grandes artistas brasileiros chamado Cildo Meirelles. Incrível, é um espaço expositivo incrível, cria uma ambiência incrível. Me parece que toda pessoa que entra lá quer se apropriar de algum espaço, de para ler, para sentar, para olhar o movimento, quem passa. É realmente um espaço memorável e aberto ao público. Quem tiver E a interesse ideia é essa pós-pandemia. mesmo, né? A ideia é essa mesmo, que o espaço seja usado e moldado pela população, né? Uhum. Que era o intuito principal da arquitetura de Lina, né? Ela não fazia um edifício para ser um monumento apenas, ela sempre pensou nesse sentido de algo ser apropriado pelas pessoas, né? E ela traz de novo, né, Wesley, a questão regional, a questão das características do Brasil, né, essa referência desse espelho d'água, né, que faz referência com os rios brasileiros, né? Ela volta a essa tônica no trabalho dela, né? Ela vai e volta sempre trazendo referências do nosso país. E tem relatos interessantíssimos na exposição, no espaço memorial dessa obra, né? Que fica aí também, e que conta, né? Situações incríveis de momentos conflituosos entre ela e os operários, e como ela resolve isso, e como ela ouve os operários. Boa parte dos engenhos publicitários, né, das sinalizações, melhor dizendo, do espaço, foram feitas por um artesão que era operário da obra, aí ela pede que ele faça essas sinalizações, que são as coisas decorativas, né? O restaurante, aí tem lá um elemento de escultura com alimentos, né? Então, são coisas produzidas, né, a partir desse olhar sensível dela para quem estava à sua volta, né? Então, isso fez com que ela ganhasse muito respeito também no meio, né, dos operários. As pessoas respeitavam demais ela, porque ela sempre tinha essa possibilidade do ouvir e de aproveitar esses potenciais. E vale pontuar que o escritório era na obra, né? Isso que é Também. incrível, né? Era um método de trabalho dela em que o escritório e os ajudantes, os arquitetos que trabalhavam com ela, eles trabalhavam diretamente da obra, fornecendo desenhos e soluções em loco, né? Que é um E modo clássico de trabalhar arquitetura, né? Digamos assim, um modo histórico de trabalhar. Depois que veio com essa história de ter escritório separado. é, Mas, tradicionalmente, se morava na obra, né? é, Os grandes moravam na obra. tem uma coisa que é muito interessante, que o canal de YouTube do Sesc Pompeia tem uma série que é fenomenal, que conta toda a história do Sesc através de seus colaboradores. É muito bacana de se ver eles contando a história sem utilizar um terceiro ou um narrador, mas eles próprios contando a história desde a aquisição das fábricas, ao convite à Lina, a visão dela para o projeto. É muito interessante. Quem tiver curiosidade pode depois conferir no YouTube, no canal do Sesc Pompeia. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, né, é como ela trabalha a composição volumétrica, né, o tratamento das fachadas. Observem aí esses dois volumes em concreto, que é onde se dá os espaços esportivos, né, desse complexo. Ela traz essa janela ameboide, né, como essa novidade, né, em vermelho, que é a cor
né, do apreço dela, e que faz todo um sentido na obra dela, mas ela faz essa composição das janelas, apesar das janelas serem regulares, o ritmo é regular. Porém, na outra edificação, as janelas são regulares e o ritmo não tão regular, né? A composição é um pouco mais solta, né? Então tem esse contraponto também das ideias, né? Da maneira como se trabalha a forma. Era muito calibrado, muito bem pensado, e é uma característica forte dela, de trabalhar essa composição, claro, evidentemente, pensando no espaço interno, né, na utilização do espaço interno e não somente na utilização, né, na visualização de uma fachada. Vou passar aqui para o próximo Vamos. slide, que é justamente o Aldo Van Eyck descrevendo o projeto. E exatamente o que eu falei quando eu falei da questão da criação de espaços apropriáveis à vida humana. Né? Ele fala, mas ele está cheio de um sentimento humano que ela quer alcançar. E é incrível ele falar essa frase, dando para ver um grupo de pessoas lá atrás ocupando o espaço. Eu acho que Lina conseguiu materializar nesse projeto meio que o entendimento que ela tinha voltado à arquitetura, né? Os ideais dela. E ela fez isso de forma maestral. Aqui o Marcelo Ferraz, que é um grande colaborador de Lina, para quem não conhece, né? Inclusive ele vem a Salvador juntamente com o Marcelo Suzuki. Eles dois assinam com Lina os projetos destinados à intervenção do centro histórico. E aqui tem uma frase que vai pautar muito a atuação dela enquanto arquiteta durante toda a trajetória dela, né? Que é reintroduzindo história, passado, tradições, situações locais e peculiaridades de cada povo. Eu acho que a arquitetura de Lina Bobardi sempre leva em consideração, acho que entorno, né, pré-existência, a cultura local, e é isso que vai dar força ao trabalho, né? É isso que vai elevar o trabalho dela, porque muitas vezes ela mesma fala que a arquitetura dela é uma arquitetura que é feia, né? Mas que é uma arquitetura para o povo, e que o povo gosta, o povo gostou. É uma frase que ela fala, Ela tinha uma parecendo um autocrítica MASP. gigante. Pois é. Uma Mas autocrítica o gigante. fato de embasar as suas escolhas arquitetônicas, né, tendo como amparo esse estudo do uso da situação local, né, a questão das pessoas, do entorno e dessa pré-existência, eu acho que é isso que é um grande diferencial para a arquitetura dela. Eu acho que isso que falta um pouco na arquitetura de hoje, talvez, né? A gente deixar um pouco de lado a arquitetura de espetáculo e começar a pensar na arquitetura voltada para as pessoas, né? Uhum. Inclusive, uma coisa me chamou a atenção, né? Eu reassisti ontem esse documentário para ficar bem fresco na memória, mas já deve ser a quarta ou quinta vez que eu vejo. E ontem me chamou a atenção uma fala do Marcelo Ferraz, que ele estava falando de São Paulo, né? Fazendo a referência do trabalho de Lina em São Paulo com o MASP, e ele dizendo que São Paulo, falta arquitetura em São Paulo. Na hora que ele falou essa frase, me chamou a atenção. Ele falou: tem muita construção, falta arquitetura. E é exatamente isso. E a gente vive a mesma coisa em Salvador. Tem muita construção, mas a arquitetura de qualidade, a arquitetura direcionada para a população, né? Que tenha a identidade da nossa cidade, está faltando. Né? Se você perguntar a qualquer pessoa de Salvador, um edifício de destaque, ele vai cair em exemplos da década de 80 e anteriores. Contemporâneos É são verdade, raríssimos. é Né? verdade. Então, assim, isso me chamou muita atenção, me tocou, né? Essa coisa, tem muita construção, mas não tem arquitetura. Porque a arquitetura não é só botar uma parede em cima da outra. Né? Com Não é certeza. só edificar. Né? Então, a gente precisa voltar esse olhar, né? Sensibilizar esses olhares, principalmente aqui que a gente está no Cine Diálogo, para um curso de arquitetura, né? Muita gente assistindo, ainda no processo de formação. Eu acho importante ressaltar essa fala dele, né? Com E certeza. quem não viu o documentário, veja porque vale bastante a pena, né? E preste atenção nas falas, nesses depoimentos, né? São bastante poderosos.
E aí, voltando à Casa de Vidro, aqui com o Aldo Van Eyck, ele vai dizer essa frase, que é um pouco o que sintetizava o pensamento de Lina sobre a cidade da Bahia, que é como Salvador era chamada na década de 50, 60. Ela sonhava, ela acreditava no povo, que ela identificava com a cidade de Salvador. Então, mesmo saindo daqui, né, na década de 60, em uma situação política, ela não guardou nenhum tipo de mágoa, ou ela não esqueceu Salvador, que sempre foi presente na obra dela e que voltaria a ser presente no final da década de 80, né? Então, ela idealizava na cidade, ela via nos ideais da cidade uma força que poderia alimentar essa nova arquitetura que ela estava produzindo, que pensava em produzir, né? E aqui ele vem para Salvador, né? A primeira tomada do documentário é feita no Teatro Gregório de Matos, onde tem, inclusive, uma escada de Lina, que é belíssima também, mas que pouco conhecida, como a do Solado Unhão. Inclusive, tem uma coisa errada no documentário, porque ele vai pontuar que somente a intervenção na Ladeira da Misericórdia foi executada, apesar de mostrar as outras intervenções. Então, acho que aí teve um lapsozinho de um Ou errozinho então é da parte. tradução, né, Wesley? É Pode ser um verdade, é problema de verdade. tradução É verdade. também. Eu acusando aqui a TV holandesa, sem ter Vou entendido o que eles fazer a falaram. defesa do arquiteto querido. Pode ter sido É tradução. Vou verdade, é perguntar para um amigo verdade. meu holandês para Pois ele é. assistir e confirmar isso para mim. Só nesse minutinho aí, para ver se está certo isso. Então ele vai falar que Lina foi uma das primeiras do Brasil que viu a beleza e o significado na arte popular. Essa questão da arte popular vai estar muito presente na obra de Lina, tanto como arquiteta, tanto quanto agente cultural, porque quando Lina vem para a Bahia na década de 50, ela não é somente uma arquiteta, ela vai atuar como agente cultural, porque ela vai se envolver em inúmeras frentes de trabalho, como teatro, tipografia, design de mobiliário, de forma que a arte popular vai ser uma fonte de inspiração para ela de todas as frentes. E ela vai organizar essas exposições para valorizar. Ela vai ser uma das primeiras pessoas a trazer a arte popular para dentro do museu. E isso é um marco histórico, né? A primeira exposição que ela vai gestacionar em colaboração com o diretor de teatro chamado Martim Gonçalves, que foi um importante colaborador dela na década de 50, vai se chamar Bahia no Ibirapuera, que foi visitada por Juscelino Kubitschek, que saiu no outdoor na Times Square, em Nova York, para você ver aonde a arte popular brasileira foi chegar na década de 50. Isso num tempo em que não havia internet, né? Até a imprensa escrita demorava de se chegar, né? Mas Lina internacionalizou essa questão da arte popular, que era vista como uma coisa quiche, né? Com uma coisa ligada à pobreza, como uma coisa que não tinha seu devido valor. E a introdução dessa arte popular para esse espaço museológico vai ser um marco, como eu falei, que hoje que repercute até hoje, né? Hoje a gente vê grandes exposições de artistas populares em grandes centros museológicos no mundo. E Lina vai ser essa pessoa que vai impulsionar esses artistas na década de 50, esses artistas ditos populares, né? E impulsionando essa arte, né, o trabalho da Lina, ele sempre dialoga, né, com essa questão da arte, do museu, da arquitetura, é uma coisa interdisciplinar. E, sem dúvida, essa experiência popular nordestina que ela vai ter aqui vai ser esse trampolim para o que ela vai desenvolver posteriormente pelo Brasil, não só em Salvador. Então, aqui uma foto do terreno visto da janela do Teatro Gregório de Matos, que hoje é um estacionamento, que tenho certeza que Lina acharia uma grande aberração, porque quase que toma a igreja, né, na preexistência, não dialoga de forma alguma. São questões aí arquitetônicas para a E gente discutir. para quem não conhece, a janela que o Wesley se refere, ela tem um desenho ameboide, né, assemelhado às janelas irregulares lá do Sesc Pompeia. Só que é um desenho proposital que remete ao Gregório de Matos, que tinha como apelido, né, a Boca do Diabo, uma coisa assim, porque ele Chamou era como muito feio. inferno.
Boca no Inferno, isso. Então, tem o desenho que reproduz uma boca aberta, não é literal, né? Mas reproduz uma boca aberta e você vê o fundo da boca com a úvula, né? É o desenho, a silhueta que se tem na janela, né? Para quem não conhece, a gente tem aqui alguns alunos, talvez não conheçam o espaço, né? É algo que vale ser visto. E é muito interessante porque é dentro do espaço do centro histórico, né? Uma janela desse tipo, desenhada há tantos anos dentro do espaço do centro histórico, né? É legal também que essas intervenções de Lina no centro histórico, elas podem todas serem visitadas a pé, andando. Uhum. Então, quando a situação melhorar, né, quando for mais ideal e esses espaços reabrirem, quem tem interesse, quem tem curiosidade, pode saltar ali no Cine Glauber Rocha e visitar primeiro o Teatro Glauber Rocha, né? O Teatro Gregório de Matos, desculpa, a Ladeira da Misericórdia, a Casa do Benin, a Casa do Olodum, quase que num walkthrough arquitetônico aí, vendo diversos Dá para projetos fazer um roteiro, Larissa. interessantíssimos. Dá para fazer um roteiro. Você tem que Eu organizar. estou super afim de bater essa perna. Pois é. Super. Eu só estou afim de bater perna. É verdade, eu também. A Maria E Alice está aqui, perguntando aqui como é que está a conservação dos espaços hoje. Olha, Maria Alice, a preservação do patrimônio no Brasil é sempre uma algo muito questão. delicado, né? É Muito sempre uma delicado. questão. A Antes da gente tem alguns pandemia, avanços, mas a gente tem uma série de retrocessos também, em parte abandonada mesmo, né? E muito por conta do abandono dos próprios proprietários, porque entendem que uma vez tombado, uma vez patrimônio, eles não têm mais o compromisso de cuidar, o que não é verdade, né? Uma coisa tem que ficar muito claro, que no momento que você tem um imóvel tombado, você tem que fazer a manutenção do imóvel como qualquer outro, né? Se você, na tua residência, o vaso sanitário entupiu, você precisa ir lá resolver, né? Chamar a pessoa competente para resolver o problema. No patrimônio é a mesma coisa. Você teve um dano, você precisa manter, né? Precisa fazer a manutenção. Mas se tem uma ideia que, uma vez tornado patrimônio, uma vez tombado, não é mais o proprietário que cuida, e isso provoca, e vem provocando há anos, né? Uma deterioração a passos largos no patrimônio de Salvador, né? Salvo raras exceções. no caso dessas obras de Lina, um pouco antes, assim, acho que em fevereiro do ano passado, eu fiz uma visita em algumas obras da Lina, e aí a Casa do Olodum, a Casa de Benin, Teatro Gregório de Matos, eles estavam mais conservados, mas porque tem um uso. Então, quando a gente dá um uso que as pessoas frequentam, ocupam, termina tendo essa manutenção. Outros espaços eu nem consegui acessar, tentei agendar várias vezes, mas está completamente abandonado. E depois desse tempo todo de pandemia, se já estava ruim, eu acredito que agora está muito pior. Mas pelo menos esses 3 eu lembro que estavam bem cuidados, mas porque tinham atividades acontecendo ali constantemente, né? Isso já foi Inclusive, matéria, é uma inclusive, das de um artigo críticas. internacional. Tem alguém falando aí com uma voz Não, diferente. fui Pronto. eu. Esse é um tom diferente, menino. Sua voz, eu achei que fosse outra pessoa. Não. Tem uma questão também que foi abordada num artigo internacional recente, inclusive, sobre, aproveitando esse gancho do estado atual das obras, como Larissa pontuou, o uso deles garante uma preservação mínima, mas o que acontece hoje nas obras de Lina, sobretudo as do centro histórico, é que houve adições e supressões que acabam descaracterizando o imóvel, né? A Casa do Benin mesmo hoje já não tem mais as palhas que revestiam as colunas, os coqueiros foram suprimidos, o restaurante foi pensado para a área externa, foi desativado. Então, assim, a Casa do Olodum é outra que está completamente descaracterizada, né? Vamos ver se agora, com essa grande projeção que Lina vem ganhando internacionalmente, se o poder público, a municipalidade, não age para poder fazer uma revisão dessas questões, né? O Teatro Gregório de Matos, inclusive, instalou o ar-condicionado também, que meio que caracterizou, né? É importante atualizar as instalações desses prédios, isso não é uma questão, né?
mas é importante também pensar na preservação deles, né, na linguagem que foi adotada no projeto, para que fique uma coisa harmônica, para que dialogue com o trabalho, né, da arquiteta, né, da preexistência. O Coati a gente vai falar dele no finalzinho, né, com as fotos, né? Então é melhor guardar para esse gancho. Para pontuar essa questão do tratamento nos edifícios históricos da cidade, né? Uma outra coisa também que se critica muito, né? Tem pontos positivos e negativos, foi a intervenção, a grande intervenção no centro histórico, no Pelourinho, na década de 80, né? Que se imprimiu um trabalho enorme de recuperação do casario, porém, na hora de trazer os usos, se optou por trazer muito somente, né, o uso comercial, tirando a rotina, a vida, né, do lugar. E experiências posteriores já vinham mostrando, né, experiências da mesma época e posteriores, só faz com que a gente confirme que uma intervenção em área histórica, né, num centro histórico, você tem que colocar moradia, né? Aquilo tem que fazer parte da cidade na sua rotina cotidiana, e não somente da maneira como foi realizado o Pelourinho, né? Nas etapas que aconteceram na década de 80 e 90, que traduziu, né, transformou, melhor dizendo, o espaço do centro histórico num espaço turístico, né, com esse apelo turístico. Ao passo que uma cidade ela é interessante turisticamente quando ela é interessante para a população, né? Por que as pessoas gostam tanto de viajar, de conhecer cidades europeias, né? Elas são boas para a população, elas não são montadas para o turista. O turista ele vai para levar a contribuição dele, né? E além da questão do processo, porque era um espaço da cidade bastante marginalizado, né? A população que vivia lá muito carente, havia imóveis com 20 pessoas, né? 4, 5 famílias morando em um imóvel, com condições absolutamente insalubres, né? De moradia, e que se precisou atuar, né? E, infelizmente, de uma maneira pouco delicada com essa população, que deveria ter sido muito mais cuidada, né? Para viabilizar esse projeto. Então, tem-se notícia de conflitos diversos, né? Imagino a situação também do corpo técnico em ter que atuar, né? Em ter que entrar nesses imóveis, abordar essas pessoas, né? Porque quem determina não é quem faz, também tem isso, né? Então, é um processo muito delicado e que nas próximas intervenções, nos processos de recuperação, esse olhar de trazer o cotidiano, né, de trazer a vida do dia a dia, padaria, farmácia, apesar de Salvador ter farmácia demais, mas a coisa do dia a dia, né? Moradas, né? Isso faz com que tenha muito mais vida, né? E, consequentemente, você tenha uma movimentação mais homogênea no espaço, e não só aquela questão sazonal dos períodos turísticos, né? Senão o Estado tem que estar colocando, injetando dinheiro todo o tempo, porque está sempre em crise. O espaço vai estar sempre em crise, né? Exatamente, isso era a ideia que Lina tinha para o plano do Centro de Salvador. Ela não queria equiparar Salvador a uma cidade turística como Barcelona, por exemplo. Ela expressamente disse isso, né? Uma cidade do espetáculo. Ela pensava numa cidade em que houvesse habitação social, em que houvesse um comércio embaixo, uma habitação em cima, justamente para dinamizar essas relações, justamente para trazer vida, quer dizer, trazer vida não, porque ela não utilizava o termo revitalizar, porque ela achava que havia vida no centro de Salvador, mesmo na marginalidade havia vida, né? Ela queria atuar nesses espaços a fim de trazer a potencialidade deles. E é por isso que tem essa frase aqui: Salvador não é uma cidade de arranha-céus, no sentido que Salvador não é uma cidade de espetáculo, de turismo, voltada para o turismo,
ou menos assim ela pretendia que não fosse, mas que, infelizmente, é uma armadilha que as cidades históricas acabam sempre caindo. Tendendo a se transformar em cenários, né? Cenários para visitação. Coloridos. Uhum. Aqui a gente entra com o Roberto Pinho, que vai falar um pouco sobre a arquitetura empreendida por Lina para o Centro Histórico de Salvador, né? Uma arquitetura como instrumento de ganho de consciência dos valores essenciais da cultura. Então é isso que ela pretendia, né? A preservação da pré-existência com essa adição que pudesse potencializar a vida no centro histórico, né? Trazendo, como eu falei, essas atividades comerciais nos térreos e a habitação em cima. Assim era o plano pretendido por Lina, que era um plano muito ambicioso, dicas de passagem, algo muito maior. Inclusive, como eu estava conversando com o Mabel, hoje a gente acaba vendo essas intervenções de forma muito pontual e isoladas. Tem a Casa do Benin ali, tem o projeto da Ladeira da Misericórdia, mas, na verdade, o que ela pretendia era um plano de atuação muito mais global, e que isso não foi posto em prática novamente, né, por questões políticas que sempre assolam a trajetória de Lina, né? Ela vem em Salvador na década de 60, ela vai embora por questões políticas. Na década de 80, o projeto vai ser abandonado também, novamente, por questões políticas. Eu acho que Salvador é impactada continuamente por questões políticas, né? Se começa um pensamento de um projeto, no momento que se muda o gestor, né? Cabeça, quer fazer tudo diferente, quer se opor ao que foi feito antes, independente da qualidade, né? Exatamente. Cada um que chega quer imprimir a sua marca sem que se pense, né, que no caso de uma recuperação de um centro histórico não dá para fazer em 4 anos. Não é um projeto rápido nem simples, tem que ser um trabalho contínuo, planejado a longo prazo, né? Então, Salvador sempre sofre por isso. Com certeza, sempre essa mudança de visão nunca ajuda muito, essas questões a longo prazo. Até porque são bem radicais, né, Wesley? Vão em caminhos opostos, né? Principalmente quando mudam os partidos também, né? Vão em direções completamente extremas, né? Opostas. Com certeza, inclusive os equipamentos culturais vão ficar reféns disso. O próprio Solar do União é um exemplo. O Solar do União vai enfrentar um abandono na década de 90 que tinha cupim num quadro de Tarsila do Amaral, né? E hoje enfrenta uma outra crise, né? O museu ficou sem diretora por quase um ano, né? O museu foi alvo de disputa para aluguel do espaço para shows, né? Infelizmente, completamente inadequados também, esses né? equipamentos públicos, eles vão ser refém, né, dessas visões políticas diversas, infelizmente. Mas, enfim, vamos torcer para que tempos melhores cheguem, né, a União e esses outros projetos de Lina. Eu acho que a gente chega aqui no ápice, né, do documentário, que é o projeto piloto da Ladeira da Misericórdia, né, que é de 1987. O ápice porque, primeiro, é um espanto ver que o projeto, depois de pronto, é abandonado e chega a um nível de degradação tão alta, né? E não falo nem só de degradação arquitetônica, mas de degradação humana também, né? Porque, enfim, algo que se planejou para se alavancar a qualidade de vida das pessoas habitantes do centro acabou sendo um atestado de que as políticas públicas voltadas para ele falharam, de certa forma, né? E aqui falar um pouco, inclusive, não é um tema que é abordado diretamente pelo documentário, mas que é importantíssimo a gente pontuar. Foi uma provocação minha, Wesley. Exatamente, que é a atuação do grande João Figueiras Lima, né, o Lelé, junto ao FAEC, na solução estrutural que ele vai trazer para o projeto de Lina. Ele foi um grande colaborador e, graças a ele, a gente tem a recuperação dessas fachadas e dos casarões, com a tecnologia desenvolvida por ele, né, juntamente à FAEC. E aqui tem essa poética que é ótima, que eu vou deixar para você falar. Que é a linda. História dessa técnica é muito... Eu me empolgo quando a gente vai falar de Lina e de Lelé, então. Lina não conheci, mas Lelé eu conheci. Né? Tive a oportunidade de passar uma semana passando slide para ele, eu era estudante, mas foi uma semana de super aprendizado. Mas reza a lenda, né, que no período que Lina estava pensando nesse trabalho do projeto piloto da Misericórdia, né,
que era um projeto que ia alavancar outros projetos, né? Como diz, piloto, né? Ele é um ensaio, ele é um primeiro de muitos que deveriam vir posteriormente. Se pensar também na técnica da intervenção, né? De maneira que fique bastante nítido o que era histórico, o que era, né, original e quais são as inserções na época realizadas. E isso imprimindo essa diferenciação para que não tivesse uma falsificação histórica, né? Tentar fazer réplica do que era antigamente, né? Então ela vinha com essa proposta de, nas intervenções, imprimir uma nova forma de intervir. E aí, em conjunto com o Lelé, né? Diz a lenda que ela pegou uma folha de capim-palmeira, que é essa folha aí que vocês estão vendo na tela, colocou numa caixa e mandou um despachante entregar para o Lelé, que a ideia estava ali. Né? Já ouvi essa história de algumas fontes, não sei se tem na literatura, o Wesley deve saber se já tem isso na literatura ou não, mas o fato é que essa planta, ela tem essa folha canelada, né? E essa folha canelada, ela traz uma característica estrutural, né? Ela é portante, você coloca ela fica na posição por conta dessa dobradura dela, né? Então, o Lelé, muito sabiamente, pega essa ideia, né, dessa folha do capim-palmeira e traz isso para os elementos da argamassa armada que ele utiliza, né, no projeto junto com a Lina. E aí você tem essa característica desse elemento da argamassa armada na forma, com essa modulação que ajuda no comportamento estrutural das peças, né? Não é uma coisa estética apenas, né? Ela tem um compromisso estrutural. E aí, a partir desse módulo estrutural, eu acho que o Wesley tem essas imagens aí, exatamente. A partir desse módulo estrutural, se faz, né, essa composição e se cria tanto as alvenarias, as paredes do edifício, como também essas peças podem funcionar como contrafortes, né? Que ao lado do antigo restaurante Coati, né, que é essa intervenção da Misericórdia, tem uma ruína, e que essa ruína ela fica apoiada nessa estrutura de argamassa armada, na qual tem essa característica, né, desse ondulado, desse canelado na fachada. Então, são duas placas, né? Você tem as duas placas com enchimento, e a partir da seção que você escolhe para a composição das placas, você traz o preenchimento e a armadura que vai fazer o conjunto da composição e que vai dar a possibilidade de maior compensação de resistência ou menor. Então, é um processo bastante interessante, né? E que ele tem, o Lelé, enfim, eu acho que é a pessoa do pensamento, do pré-moldado, né? Das estruturas de argamassa armada na arquitetura. Né? Então, ele traz, e depois se diz também que ele quis plantar no topo, né, especialmente na área ali da ruína, que a gente depois, mais adiante, tem a imagem, no topo da ruína se plantar, porque fica o vazio, que funciona quase que como uma jardineira. Ele sugeriu plantar o próprio capim-palmeira lá. Né? Mas há quem diga que isso é lenda, há quem diga que não, né? Mas eu acho uma história interessante para se trazer à tona. O professor Maurício confirmou a história. Se tirou a ideia de uma folha, né? Se tirou a ideia da natureza. Isso eu acho genial. Né? Genial. Eu nunca li isso formalmente num livro, mas conversando com o professor Maurício Chagas, que trabalhou na obra, né, ele confirmou essa história. Ele confirmou, inclusive, que os caqueiros que Lina previu, né, no topo dessas estruturas, eram para ser semeados por pássaros. Então, ela não queria que fosse acrescentado um paisagismo ali. Ela queria que algo brotasse naturalmente dessas fachadas, que faz parte um pouco da poética que ela se utiliza para o trabalho dela. Aqui, assim, é uma história que é trágica, né, na verdade,
é que assim que o projeto piloto da Ladeira da Misericórdia ficar pronto, muda-se a direção da municipalidade, o projeto é abandonado. Uhum. O que acontece é que o projeto é invadido por pessoas em situação de vulnerabilidade que habitavam o centro de Salvador, e essas pessoas devoram o prédio, elas arrancam janela, elas arrancam as fiações elétricas, elas arrancam tudo, e elas acabam habitando os interiores dos edifícios, né? Aqui a gente tem um coati e os edifícios em anexo. O que Inclusive, é irônico é que, dá para ver apesar a estrutura ali. da... Na segunda foto, para quem não conhece, a gente tem essa ruína e tem quase que um contraforte feito naquela estrutura de argamassa armada. Só para ilustrar. Uhum. E aí o que é irônico é que estava previsto a, né, habitação social nessas unidades, e isso foi o mais perto que se chegou de habitação social, essa invasão por parte dessas pessoas em situação de rua. Uhum. O Roberto Pinho, ele vai pontuar que eles não contaram para a Lina o nível de degradação que isso se chegou, então eu imagino que foi omitido dela essa questão da invasão. Mas aí o Aldo Van Eyck faz um contraponto que eu acho fantástico, que eu não lembrava, né? E reassistindo o documentário, eu acabei pensando sobre ele. Ele falou que Lina provavelmente teria adorado que o projeto tivesse sido invadido, né? É o que eu Que deduzo. ela achava que a invasão era de fato uma posição coerente, sabe, dessas pessoas, e que o projeto tinha sido feito para ser apropriado, né? E que, se duvidasse, ela incentivaria a invasão de outros lugares na cidade de Salvador. E eu também concordo com você. Eu acho que esse também teria sido o pensamento dela. Uhum. E aqui, para encerrar um pouco a visão do Aldo Van Eyck, uma síntese, talvez, da visita que ele faz a Salvador e da obra de Lina, as novas obras que ele conhece, tanto quanto as obras que ele conheceu quando ele veio pela primeira vez para São Paulo, ele vai falar que é uma arquitetura sem classe, é humana. Simplesmente, em primeiro lugar, humana. Ela não expressa poder, ela não pressupõe o poder, ela não representa o poder. Isso não representa uma igreja, um governo, não representa nada senão o povo. Então, eu entendo a arquitetura de Lina como sendo o poder, porque o poder emana do povo. Eu acho que a arquitetura dela é sempre voltada para as pessoas. E é isso que dá força, que eleva a arquitetura, como eu tinha dito anteriormente, mas sem E essa que é de uma suntuosidade que a gente vê sofisticação, né? hoje. Exatamente. Não Uma sofisticação que ostenta, muitas vezes vem mas do é simples, sofisticadíssimo. vem de uma poética, vem do simples, né? Vem de uma sensibilidade. Eu acho que Lina Bobardi é um dos arquitetas com maior sensibilidade que já se viu. E é por isso que a E obra dela aí é tão celebrada hoje. fica aí para os novos que a arquitetura para a população de baixa renda, né? Ela não tem que ser uma arquitetura precária, né? Ela precisa ser digna e dá para fazer coisas muito interessantes e boas atendendo a população. E não só investir esse trabalho, né, apenas em edifícios de destaque, né? Então, é perfeitamente possível trabalhar com qualidade, né, e trabalhar para todos. E aí eu trouxe aqui, conversando com a Mabel, né, essa é a pergunta que sempre aparece, né, porque às vezes a gente não conhece os projetos, acaba conhecendo e fica imaginando como é que os projetos estão hoje, o que está funcionando neles, qual o grau de conservação, como uma pessoa já perguntou aqui. E aí eu achei essas fotos tiradas agora em abril de 2021, né. O projeto piloto da Ladeira da Misericórdia, ele é um projeto que pertence à municipalidade, ele é administrado pela Fundação Gregório de Matos, né. No passado, ele sediou, num passado até recente, ele sediou intervenções artísticas, ele sediou eventos de música, mas sempre ocupações muito pontuais. Não houve uma pessoa que ocupasse o prédio de forma definitiva, investindo nele, né, e provendo melhorias. Acontece que o prédio é invadido constantemente por moradores, apesar da polícia ocupar um dos prédios, isso não inibe a invasão. Então, recentemente são furtados fios, né, a louça sanitária, tudo que pode ser retirado do prédio. A Fundação Gregório de Matos, nesses anos que se passaram, tem recebido muitas solicitações de visita ao prédio, né, de estudantes de arquitetura, de pessoas que acompanham o trabalho de Lina,
nacionais e internacionais. Se criou um pouco que um roteiro arquitetônico, né, turístico, para esse prédio que poderia, inclusive, ser melhor explorado, né, mas que, infelizmente, não é. Hoje em dia, com a pandemia e também com a aceleração da deteriorização da estrutura, as visitas foram interrompidas. O Coati carece de uma intervenção urgente por conta de infiltrações e por conta do estado de abandono que ele próprio se encontra hoje, né? Aqui a gente vê a cruz caída na Praça da Sé, e aqui logo onde tem essa grande mangueira, o prédio Coati e os edifícios em anexo que fazem parte desse projeto Piloto da Ladeira da Misericórdia. E é importante pontuar que a praça não é um projeto de Lina, ela é uma adição extemporânea e que ela hoje se conecta, né, a esse conjunto. Aqui umas fotos aéreas, a gente pode ver o projeto Piloto da Ladeira da Misericórdia contemplava também esses prédios aqui, mais ao fundo. Não foi executado. Muitos projetos propostos por Lina e os Marcelos, que assinam juntamente com ela, não foram executados por diversas questões, ordens de embate com o IPHAN, questões políticas, questões orçamentárias, e o projeto acabou, né, caindo pela metade, menos da metade, na verdade, mas que mesmo assim representa, né, um presente e uma joia arquitetônica para a cidade de Salvador. A ladeira, inclusive, para pontuar quem está vendo essas fotos e decidir ir lá algum dia, precisa de autorização para descer, apesar de ser uma via pública, né? Ela foi fechada pela municipalidade por questão de segurança, então ela tem um portão na parte mais embaixo e ela tem um portão na parte mais em cima. Então é necessário sempre ligar para a Fundação Gregório de Matos para poder agendar uma visita. Inclusive segurança, não só segurança em relação à população, né? Como segurança do caminhar ali, porque o piso da ladeira também não é um piso muito favorável para o deslocamento, né? Ele é não tem acessibilidade nenhuma. Zero acessibilidade, ele é bastante irregular, e se tiver chovendo, a queda é certa. Ele é muito escorregadio. É muito demais. Já se propôs, inclusive, a adição de um elevador que unisse, né, a Cruz Caída, ali a Praça Cruz Caída, para o Coati, para poder prover essa acessibilidade ao prédio. E aí, aproveitando aqui que nosso tópico é Lina, hoje eu trouxe a indicação de 2 livros, né? Um que é o Lina Bobardi, que é uma reedição, na verdade, de um livro da década de 90, organizado pelo Marcelo Ferraz, do Instituto Bardi, que estava fora de circulação e foi reincluído, que tem todos os projetos e detalhes da vida dela. E o outro que vai ser lançado agora em maio, do arquiteto também, escritor Francesco Perrota Bosch, que é Lina, uma biografia, que vai contar com esses relatos, essas conversas que ele teve com pessoas aqui em Salvador e pelo Brasil, dessa vivência com Lina, das experiências empreendidas por ela. Então, quem tiver interesse... Qual é o que está em pré-venda, Wesley? É esse da Todavia, o da direita. Certo. É Lina, uma biografia. E esse aqui é disponível no site da Romano Guerra, que é o Lina Bobardi, que é o livrão que conta com todos os projetos. O livrão eu tenho, a capa é diferente. Que a minha edição Você tem a primeira edição. Exatamente. A minha não é a primeira não, amor. Queria eu. A minha, sei lá, terceira, quarta, por aí. Essa edição ficou sendo vendida pelo estante virtual por R$900. E aí eles decidiram reeditar. E aí, quem tiver mais interesse, né, visita aí o site das editoras para poder ler mais sobre essa incrível arquiteta e o legado dela, né, que ela deixa para a nossa cidade. Esse é o último slide? Esse é o último slide, eu termino por aqui. A gente pode abrir agora, né, para algum tipo de comentário, pergunta, né? Abrir aí para o público, para a nossa plateia. Fiquem à vontade para perguntar. Estou aqui acompanhando o chat, o pessoal está aqui, está escrevendo. A Marília Alice informa que o novo já está em pré-venda na Companhia das Letras e na Amazon. Já tem nas 2 livrarias. Então, da Companhia das Letras é um outro livro da Lina, né? Lina, eu queria ter história, não é esse livro, né? Maio vai ser o mês das biografias da Lina Bobardi. Tem 2 previstas. Bom investimento, hein, Wesley? Pois é. Vou ter que comprar o e-book, que é mais baratinho.
Tem essa Coloquei possibilidade também, né? Eu coloquei no carrinho, tô criando coragem para. É porque, assim, é tanto livro, assim, meu quarto já é pequeno, eu fico comprando coisa para o mestrado e fico fazendo coleção de livro, estou um acumulador aqui já, então estou Eu já preferindo mudei a versões posição digitais. dos livros para poder preencher 100% da estante, porque antes eu botava em pé, sobrava aquele pedaço em cima, né? Aí eu já estou colocando o livro deitado, que é para ir até o compartimento máximo. O Coati é excepcional. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu jantei no Coati uma vez. Eu fui mais de uma vez, mas essa vez foi especial. Lá nos anos de 2004, por aí, a trabalho. Na época eu trabalhava no IFAM, né? E eu fui jantar com a filha de Lúcio Costa, que estava trabalhando em Salvador com a gente, né? Estava numa semana de trabalho e eu fui, né, junto com a equipe técnica, eram umas 10, 12 pessoas, para esse jantar lá no Coati, né? E ouvir as histórias de Maria Elisa Costa falando de papai, que nada mais é que doutor Lúcio Costa. Né? Foi uma delícia. Esse momento, assim, se tem um momento ápice na vida da pessoa, é um momento desse. Né? Queria indicar um livro também, outro, fora esses que eu ganhei, esse daqui da Lina também. Esse é o clássico, né, da Olívia de Oliveira. Wesley, você topa levantar uma lista aí de livros da Lina para a gente compartilhar? Posso sim. Claro. Esse aqui é ótimo, que tem várias imagens, plantas, tem... Esse é legal. Esse é legal também, mas é porque esse livro da Olívia de Oliveira, ele ocupou um nicho. Quando o livro da Lina Bobbage, o maiorzão, ele sumiu das prateleiras, né? Correu para isso. Mas é um livro também maravilhoso, porque ela tem as plantas técnicas, com escala gráfica, um trabalho gráfico memorável, mas é um livro muito bom também. Inclusive a GG saiu do Brasil, né? Infelizmente a editora encerrou a operação, então acho que vai ser mais difícil achar esse livro agora, inclusive. Mas tem algumas... A Gustavo Guilherme deixou de operar no Brasil, mas parte da produção dela foi para uma outra editora nacional, que vai dar continuidade. Então, algumas editoras estão fazendo esse contato, né? Espero que esse título seja incluso, né? Uma que eu acho que perdeu bastante foi a Cossack Naif, que a gente tinha, e que fechou as portas. Com certeza. Tanto que, assim, quando eles iam fechar, eu corri, gastei horrores. Eu também. Compro mais. Você fez um investimento, na verdade. Os livros da Cossack Naif, hoje em dia, valem uma fortuna. Mas atolei até o pescoço de dívida, mas tá valendo, né? Porque a gente vive assim, né? Eu adoro, mas era uma qualidade, né, de design, de produção do livro, de impressão de papel, que era realmente memorável. Eu sou a própria traça, né? Eu não posso ver um livro. Eu já estou me coçando para essa... Desde que você me falou que já estava em pré-venda, que eu estou me coçando para fazer esse investimento. Eu estou namorando o e-book, entendeu? Para não ocupar tanto espaço. Mas assim que lançar, eu devo comprar também para ler os dois. Tanto do Euler quanto do Francesco. Mas e aí, do pessoal que assistiu? Alguém quer falar? Dúvidas? Estamos aí com 1h25. Foi mais ou menos 1 hora de apresentação. Temos aí um tempo ainda, quem quiser fazer pergunta mesmo, gente, sem... Oi. Oi. O Wesley falou que ele também não tinha ouvido falar muito sobre o Aldo Van Eyck na faculdade, e comigo idem. Então eu queria saber um pouco mais sobre ele, assim, que vocês poderiam comentar. Claro, o Aldo Van Eyck, ele é um arquiteto que ele fez história na década de 50, 60, né? Ele tem um prédio muito famoso em Amsterdã, que é um orfanato, que preza por essas minúcias de espaços pequenos, mas que fluem em espaços maiores. O Aldo Van Eyck sempre foi um arquiteto muito atento ao social e essa complexidade urbana. Tem, inclusive, uma frase dele que eu adoro, que ele fala que uma cidade... Deixa eu ver se eu acerto. Ele fala que uma cidade tem que ser como uma pequena casa para ser o lar. E um lar tem que ser como uma grande... Enfim,
Eu me baguncei aqui, mas é um frase muito interessante, é uma pessoa muito atenta a essa questão da sensibilidade. Eu acho que isso ele divide com Lina, essa questão da atenção ao ser humano, das cidades voltadas para as pessoas. Então, o Aldo Van Eyck vai nascer acho que em 1918, então ele divide com Lina um pouco dessa filosofia da cidade voltada para as pessoas. Ele, como eu falei, né, é um arquiteto que é pouco conhecido aqui no Brasil, na graduação, mas é um teórico que tem livros e tem textos muito interessantes, muito difundido na Europa. Né? Ele defende também essa questão das cidades não serem estáticas em relação ao patrimônio. Né? E como a própria Lina defende, inclusive, na intervenção do Solar do União que ela faz, né? Porque o IFAM daqui queria que ela não mexesse em nada praticamente, queria que ela fizesse um restauro colonial, mas ela não entende o patrimônio como algo estático. Ela entende que o patrimônio pode sim ser modificado, pode sim sofrer acréscimos, sofrer repressões, mas que sempre respeitando, né, a sua essência, mantendo essa essência e sempre se atendo à história, que é um fator muito importante e gerador da arquitetura. Para não se congelar o edifício, né? O edifício ele precisa ser funcional, ele não é um monumento no meio de uma praça. Né? Exatamente. Engraçado que o Aldo Van Eyck ele vai falecer alguns anos depois de cumprir com a promessa que ele fez para a Lina de visitar a Bahia. Então ele vai falecer em 99, o documentário de 96. Então foi provavelmente uma das últimas viagens que ele fez em vida, né? Para poder conhecer o Brasil. Ele está bastante ativo nas filmagens, né? Super empolgado, né? E olha que ele já devia ter uns 70 e tantos anos ali. Mas o arquiteto não envelhece, não, gente. É só a carcaça que envelhece. O arquiteto não envelhece, não. Eu já li que o arquiteto bom é a partir dos 60. Eu tô longe. Exatamente. Vou ficar boa ainda. Porque a arquitetura tem muito com experiência, né? Experiência de vida, experiência de campo, né? Experiência com as relações humanas. O arquiteto, para ser bom, ele tem que ter esse olhar, né? Das relações humanas. Uma vez eu ouvi que um bom arquiteto só se forma depois de uns 30 anos de formado. É por aí. Essa conta, eu ainda... Porque é isso, a gente vai aprendendo com a experiência, cada projeto é um novo aprendizado, então leva um tempo. Achei a frase aqui do Aldo Van Eyck que eu queria reproduzir, porque eu achei muito interessante, né? Ele fala que uma casa tem que ser como uma pequena cidade para ser verdadeiramente um lar. Uma cidade tem que ser como uma grande casa para ser verdadeiramente um lar. É essa frase dele que acho que explica um pouco a filosofia de cidade para as pessoas, dessa questão do acolhimento, da criação de espaços apropriáveis à vida humana. E eu acho que é nisso que o pensamento dele e de Lina se encontram. E é por isso, geralmente, que deve ter sido um fato gerador da amizade deles, que perdurou por tanto tempo. Muito provavelmente. Mais alguém, gente, com alguma questão? O pessoal está tímido hoje. Quer falar não, Rodrigo? Não quer perguntar não, que eu estou vendo você daqui? Acho que o pessoal não liga a câmera por isso, porque aí a gente pega, né, Larissa? A gente vê a câmera aberta, a gente pede para falar. Já quer puxar um papo. Já quer trocar uma ideia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. E aqui ficam as bolinhas, eu não enxergo. Milena Machado, Daniele, Bianca, Thaís e Lucas. Lucas está por aqui. E aí, seu Lucas, tudo bom? Lucas estava com dificuldade de entrar, conseguiu acessar. Mas é isso, né, gente? A ideia do Cine Diálogo é essa troca, né? É trazer... Obrigada. Ele está parabenizando pelo evento. É trazer essa troca, né? Sempre trazer novos olhares em cima de produções audiovisuais, né? E a cada momento a gente alterna filmes e documentários. Oi, Bia, diga. Eu fiquei em dúvida numa parte que o Wesley falou sobre Lina não estar mais na Bahia e ela falar que ele deveria vir na Bahia mesmo já ter saído daqui, teria acontecido alguma coisa. Aconteceu algo com ela aqui, porque eu não sei dessa parte da história, por ela ter ido embora.
Aconteceu. Então, Lina, a experiência dela na Bahia, em Salvador, ela vai se dividir em 2 momentos. O primeiro, na década de 50, quando ela vem para Salvador, para ser diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, só que isso em 1958, né? Só que em 1964, por questões políticas e pelo avanço da instalação da ditadura no Brasil, ela vai ser forçada a abandonar o projeto do museu e retornar a São Paulo. Nisso ela volta muito amargurada, porque ela abandona um projeto quase que de vida, de anos que ela se dedicou à cidade de Salvador e os projetos culturais empreendidos aqui. Só que, no final da década de 80, o prefeito Mário Kertz faz um novo convite para ela retornar a Salvador para assumir um outro grande projeto, que seria o da requalificação do centro da cidade de Salvador. Então ela retorna. Então o trabalho de Lina Bobardi ele é marcado em Salvador em 2 momentos. Um no final da década de 50 e no começo da década de 60, e outro no final da década de 80. Por isso que a gente fala que ela foi embora por conta da ditadura, ela disse que não voltaria mais, que Salvador é uma página virada na vida dela, mas que ela volta atrás e ela de fato retorna no final da década de 80 para poder pôr em curso a visão que ela tinha para a cidade. Tinha uma outra pergunta que você fez, mas eu esqueci. Você pode repetir? Ou era isso mesmo? Não, era só isso mesmo. Obrigada pelo esclarecimento. De nada. Inclusive, o próprio projeto do Solar do Unhão, né, que foi esse primeiro momento da experiência, ela teve grandes embates, né, Wesley? Inclusive, a ideia inicial era ser uma escola, né? Não saiu do papel. Exatamente. Na verdade, ela visita, a primeira vez que ela visita o Solar do Unhão é com o Martim Gonçalves, porque ele queria instalar uma escola de teatro no Solar do Unhão. Só que ele vai buscar financiamento para isso, ele não é bem sucedido, e a ideia acaba abandonada, e o Solar permanece nesse curso aí de autodestruição que ele havia experimentando durante todos esses anos, né? Porque ele foi fábrica de rapé, depois ele foi depósito de inflamáveis, depois quase é demolido para a abertura das avenidas, né? Exatamente. O Solar do Unhão hoje está de pé por assim, uma sorte do destino. E eu acho que muito pela briga da Lina, né? Eu acho que muito por briga dela, né? Porque no planejamento da cidade, ele seria completamente destruído para se fazer a malha viária, né, de conexão das 2 cidades, da Alta e da Baixa. Aí Diógenes Rebouças acaba alterando o traçado da Avenida Contorno para poupar o Solar do Unhão, porque na configuração anterior da Avenida Contorno, ela bifurcaria entre a igreja e demoliria os casarões da frente, né? Deu nervoso só de ouvir. Ficaria a igreja num canteiro. Ficaria a igreja ilhada. Ficaria a igreja ilhada no Contorno. E aqueles casarões que hoje em dia é o cinema, né, e a reserva técnica, todos sumiriam. O grande casarão ficaria intacto, mas mesmo assim, né, você acabaria com o complexo. Conjunto, né? Você acabaria com o complexo. Conjunto, né? O conjunto do Solar do Unhão é entendido como um todo. E ele não só a igreja. A relevância histórica dele como conjunto. Exatamente, né? Até porque a igreja hoje, ela é praticamente só casca, né, Wesley? Só casca. Ela internamente se perdeu tudo. Não, quando a Lina encontra a igreja, os jornais da época já diziam que ela encontra a igreja culturalmente oca. Não tinha nada dentro já. E isso também faz parte da reação dela em não querer maquiar a situação, querer resgatar uma história que já tinha sido rompida, né? Exatamente. Caracterizações internas do edifício que já não existiam mais. Ela não acatou essa demanda de reconstruir, né, aos moldes coloniais, o que era uma prática muito grande. E a gente tem uma série de exemplos na cidade, inclusive a Casa de Câmara e Cadeia de Salvador, ela foi restaurada, né, aos moldes originais. Hoje jamais se faria isso, né? Então se perdeu toda a caracterização do edifício, que fazia parte do conjunto ali daquela praça central, né? Mudou-se torre, mudaram elementos, adornos do edifício, né? Limparam o edifício, para ficar com aquela cara do período de implantação da cidade, né?
que é uma perda gigantesca. Quando a gente vê a imagem do edifício antes da demolição, é uma coisa assustadora, né? Mas era a mentalidade na época, né, de se fazer essa obsessão pelo original, né? Hoje bastante discutido e combatido, né? Hoje em restauro a gente já não trabalha nessa linha, né, de resgate ao original. A gente assimila o tempo, né? Desde que com qualidade a gente assimila o tempo nas obras, né? 2 mãos levantadas. Perguntas? Tem 2 mãozinhas levantadas. Abre o microfone, está fechado, Rodrigo. Agora está ouvindo? Sim, baixinho, mas sim, dá para ouvir. Mabel, quando você falou da bifurcação da Avenida Contorno, ela ia passar na encosta da Vitória, seria isso? Eu não entendi direito. Eu não conheço o traçado inteiro. Eu sei que o pensamento desse traçado foi combatido logo de início. E o professor Diógenes Rebouças refez para que se preservasse o Soladunhão. Mas segundo o que o Wesley relata, o traçado original bifurcaria. Contornaria, né? Contornaria a... Passaria uma via paralela à igreja e uma outra via... as 2 vias paralelas à igreja, né? Elas, ao invés de passarem por cima da igreja, as 2 vias, elas bifurcam. A igreja ia ficar no canteiro central. Exatamente, ilhada no canteiro central. Mas você sabe, Wesley, lá adiante, como é que ela se conectaria? Se tomaria o traçado que a gente tem hoje? Ela toma o traçado que a gente tem hoje, exatamente. Só para bagunçar o coreto, né? Só para poupar a igreja, ela bifurca, depois ela se une novamente, e aí ela passa por cima dos casarões que estão ali na frente, que é o que a gente tem hoje, o cinema, né? Uhum. As oficinas, o parque de escultura, deixaria de existir. Nossa, pesado, hein? Ainda bem que que tiveram não bom rolou, senso. né? Que bom que não rolou. E hoje é um marco importantíssimo da cidade, né? Com certeza. Importantíssimo. Tem outra mão levantada aí, eu acho que é de Maria. Oi. Maria no Alice. sentido do que a Mabel estava falando, sobre as noções mesmo de preservação do patrimônio histórico. Eu queria saber se a passagem da Lina pela Bahia e pela Federal da Bahia, se teve uma mudança na mentalidade a respeito da preservação do patrimônio ou mesmo da própria concepção arquitetônica, sabe? Qual foi o legado que vocês consideram que ela deixou nesse sentido? Na época, ela foi muito combatida. Inclusive, a universidade não a acolheu, né, como a gente poderia esperar, né? Não sei detalhes de coxia dessa história, né? Mas o que se sabe é que a universidade não acolheu Lina, né, como uma pessoa que poderia contribuir, né? E se tinha uma visão muito limitada do patrimônio. E Lina, uma vez sendo italiana, né, ela já tinha visto muita coisa acontecendo e tinha a sua formação muito trabalhada em torno das ações de intervenção em patrimônio. Então, a forma de ver era de vanguarda, né? E tudo que é de vanguarda demora-se um tempo para ser assimilado, né? Acatado. Então, não é algo que se... Assim, ela não era querida na cidade. Hoje a gente tem uma visão completamente diferente, né? Da Lina, as pessoas respeitam, né, a imagem dela, respeitam o trabalho dela. Na época era bastante combatido, né? Até porque ela tinha posturas bastante polêmicas, né? O Wesley sabe muito mais da vida dela e dos detalhes de ação, eu sou mais para atuação na arquitetura, né? Mas como ela era uma artista polivalente, né? É uma pessoa que trabalhava diversas mídias na época, né? A formação dela também muito ampla, ela sempre estava cutucando alguma coisa, né? Provocando polêmicas, a atuação dela no TCA após incêndio, né? Tem uma série de situações
que foram bastante polêmicas da época. E, assim, não foi um mar de rosas para ela, a passagem dela aqui. Acredito eu que o segundo momento tenha sido talvez até mais tranquilo do que o primeiro. Eu acho que o Soldadonhão, a gente lendo um pouquinho mais da história, né? Os pareceres, as idas e vindas dos pareceres também, sobre as decisões, né? A gente percebe só o fato dela ter o vermelho para utilizar nas esquadrias já foi caldo para muita briga, né? E há quem ainda discuta isso até hoje. Não é mesmo, Wesley? Me corrija se eu estiver errado. Vou só acrescentar que a Bahia teve um grande historiador, que foi o professor Cid Teixeira, né? E ele fala que Lina Bobardi inaugurou um restauro chamado um restauro à la Lina Bobardi, né? Ela fez uma coisa que não era feita aqui na presidência do colonial. Tá travando aqui para vocês também? Tá cortando um pouquinho. Você estava falando do Cid Teixeira, que o Cid Teixeira dizia que a Lina teve uma atuação. Acho que o Wesley congelou aqui. Vamos ver se ele volta. Tá picotando, Wesley. A gente não tá lhe ouvindo direito. Mas a parte que eu consegui entender é que o Cid Teixeira, né, que foi um grande historiador de Salvador, da Bahia, né, dizia que a Lina lançou uma forma própria de fazer o restauro, né? Mas eu acho que isso vai muito por conta da experiência dela, né, da formação dela, muito mais ampla do que das pessoas que atuavam por aqui na época, né? E lembrar também que todas essas questões passavam por crivos das instituições reguladoras, né? Que contam aí com seus corpos técnicos e que na época talvez essas pessoas não tivessem a visão, né, das possibilidades de intervenção como ela conseguia perceber, né? Deixa eu ver se o Wesley volta. A imagem dele está congelada para mim. Deixa eu ver se ele fala aqui comigo. Eu acho que está congelado. Congelou a imagem dele. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se ele volta, só para a gente não encerrar sem ele, tá? Até aqui congelou. Eu acho que ele vai sair e voltar. Já está voltando. Bora ver aqui se ele consegue. Tô achando que a internet dele deu uma bugada, viu? Porque nem o WhatsApp está sinalizando que chegou. Ou ele está trocando. Aí, já chegou. Estava trocando de internet. Eu caí. Tá me ouvindo agora? Você ficou congelado. Caí. A gente pegou só a parte que você começou a falar do Eu só queria acrescentar uma coisa à sua fala, Mabel, que eu acho que, na verdade, o grande obstáculo de Lina foi na segunda visita e não na primeira, porque na primeira ela tinha uma carta branca do superintendente geral do IFAM no Brasil, que era o Rodrigo Melo de Franco. Uhum. Porque até, assim, a rede de contatos e influência de Lina era tão grande, eu acho que isso, inclusive, hoje teria sido considerado até tráfico de influência. Mas isso garantia a ela que fizesse questões e que pudesse ousar, que utilizasse o Soldadonhão como laboratório até de ações e intervenções em que ela, em outro lugar, não poderia ter essa liberdade. Então, por exemplo, a gente viu na documentação que é encontrada hoje no IFAM, que os técnicos iam lá autuar a obra, ela não estava, que eles pediam informações, ela não dava. Então, assim, ela tinha as costas quentes, como a gente dizia. Já na segunda vez que ela vem para a Bahia, na década de 80, né, o responsável pelo IFAM aqui era o professor Diógenes Rebouças. E ele foi muito combativo às proposições e intervenções que ela queria
praticar para o centro histórico, né? Muitas coisas que ela sugeriu, que ela queria fazer, implementar, não foram aceitas, ela foi muito combatida. E detalhe, ele era amigo dela na primeira vez que ela veio para Salvador, né? Então até as amizades estremecem um pouco quando se chega a essas discussões de patrimônio, talvez, né? Por outro lado, no segundo momento, ela enfrentou questões políticas de transição, né? Também. De mudança de gestão política, também. Que interrompeu o processo do projeto dela, né? Então, eu tratei muito por essa característica, né? Porque a gente estava falando das questões políticas. Na primeira, ela tinha carta branca, mas não era menos doloroso, não, porque o pessoal também empatava, né? Uhum. O pessoal também botava gosto amargo no processo, né? Dificultava a vida. Mas na segunda, se deu aquele estímulo de começar e depois a coisa retraiu completamente por uma mudança de gestão, né? Não houve continuidade do pensamento daquele projeto. Né? Uhum. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Maria Alice, mão levantada. Mais alguma pergunta? Antes da gente terminar. Larissa, quer falar alguma coisa? Nossa coordenadora. Não, só quero agradecer. Eu já assisti essa aula maravilhosa. Eu já era admiradora de Lina, eu gostava muito do trabalho dela. Não conhecia o documentário, a Mabel me contou, já salvei, já fui assistir. E achei legal que começou já com a escada, que é ícone, né? Se todo mundo associa a Lina à escada, a famosa escada que está ali atrás de Mabel, inclusive. Eu adorei o documentário, pude ouvir Marcelo Ferraz, que é outro arquiteto que eu admiro muito, que tem trabalhos aqui em Salvador, para quem não sabe. O Palacete das Artes. Palacete das Artes, projeto do Marcelo Ferraz, né, Brasil Arquitetura. Então, achei que foi incrível, né, ter esse contato, ter outra perspectiva, ouvir Lina falar, ouvir o Marcelo Ferraz e outros arquitetos. E ter esse outro panorama, essa outra perspectiva no olhar de Wesley, que é pesquisador, que tem um repertório extenso. Então, foi um final de tarde maravilhoso. Eu só agradeço pela companhia de vocês, pelos alunos que estão aqui também presentes. Espero ter outras conversas como essa e a gente visitar pessoalmente, né? Com certeza, fazer esse rolezinho. Fazer esse rolezinho no centro. Já estou com a roupa de ir. Então, eu quero agradecer o Wesley, né, pela participação, por esse trabalho, né? Ele montou essa apresentação para a gente, né? Ele pensou todas as falas, né, de destaque, montou esse roteiro do nosso Cine Diálogos de hoje, né? Eu acho que a gente fecha esse Cine Diálogos dessa edição, né, 2021, com sucesso, trazendo um trabalho importante e com a contribuição também de Wesley, que é um pesquisador importante. Eu considero, né, um pesquisador importante de Lina, porque não tem o que esse cara não saiba. Não tem nada que eu pergunte a ele que ele não saiba responder dela. Tem muita coisa para descobrir ainda. É que o foco é Salvador. As pessoas ficam muito focadas no Instituto Bard em São Paulo, mas tem muito acervo aqui, muitas pessoas conviveram, né? Muito documento perdido aqui em Salvador ainda, e é isso que é meu foco, né? É isso que eu estou atrás. Que é aquele perfil dar a voz, né, para esse trabalho do Wesley, né? Que é o perfil @Lina na Bahia, é isso? @Lina na Bahia, e ele está sempre movimentando, sempre trazendo novidades, né? Tem um trabalho bastante importante, inclusive nessas produções, né? Essa produção de livro que está no pré-lançamento, o Wesley, talvez o nome dele não apareça, mas você trocou ideia com o autor, né? Sim, conheci Trocaram o figurinhas, Francesco. você deu a sua contribuição, então é uma figura que está no circuito, né? Dá informação sobre Lina. Então, Wesley, quero lhe agradecer, né? Agradecer por esse fim de tarde, agradecer a participação de todos. É maravilhoso a gente ver gente e falar de coisa boa, né? Abrir esse espaço na semana, né? E começar a semana assim, afinal é segunda-feira ainda.
Obrigada a todos vocês, desejo boa semana e ficamos aí para nossa próxima rodada. Em breve, né, Larissa? Vou fazer essa visita guiada. Vamos combinar uma visita guiada. Vamos dar um jeito de passar por Lina também, né? Via Street View, mas a gente vai brincar disso, né? Dentro em breve vamos divulgar, ok? Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, gente. Até mais.